Eu deveria ter percebido antes quando ela me chamou de nosso convidado especial. A palavra especial nunca é dita por acaso. Ela veio com aquele sorriso falso, os olhos apertados nas laterais, o tom doce demais, como se estivesse lidando com uma criança birrenta ou um cachorro idoso. O senhor fica aqui nessa fila, tá bom? A gente preparou tudo com carinho para o senhor. Aquilo já soou estranho. Eu era o pai do noivo. Não era um convidado qualquer. Não precisava de fila exclusiva, mas obedeci. Era o casamento do meu filho. E eu não queria estragar nada. Ainda. A recepcionista, uma moça nova com cara de quem foi contratada pela estética e não pela memória, me estendeu uma plaquinha com uma fita preta e dourada. Achei que fosse só uma formalidade. Eu nem gosto dessas coisas. Crachá em casamento. Mas achei que fosse parte do tema. Uma daquelas festas modernas, conceito VIP por dentro. Peguei sem olhar, coloquei no pescoço e fui caminhando com calma pela entrada decorada. Pisava devagar naquele tapete branco demais, branco como as promessas que fiz a mim mesmo quando enterrei minha mulher. Vou segurar tudo por ele, por nós. Só me dei conta do que carregava no peito quando cruzei com a primeira expressão de pena. Uma mulher me olhou com um sorrisinho curto e depois desviou rápido, como se tivesse tocado o sofrimento de alguém pela metade. O segundo foi um senhor de terno de grife que apertou minha mão com força demais e disse: "Parabéns por estar aqui, isso é nobre da sua parte." Agradeci sem entender. Então alguém apontou discretamente para o meu peito e disse entre dentes: "Acho que seu crachá está errado?" Olhei. Letras bordadas com capricho, dourado sobre branco. O caso de caridade. Li 3 vezes. O mundo ficou mudo por um segundo. O salão inteiro continuou se movendo, o champanhe borbulhava nas taças, as luzes penduradas piscavam em tons quentes. Mas tudo aquilo se apagou atrás daquelas 4 palavras. O caso de caridade. Não pai do noivo, não senhor Ribeiro, não patriarca da família. Não. O caso de caridade. De início pensei que fosse erro de digitação, algum engano de quem imprimiu. Mas aí eu vi o olhar dela, da noiva, de Vanessa, a nova esposa do meu filho. Estava de longe, na mesa principal, rindo com as primas ricas, todas com vestidos cintilantes e copos erguidos. Uma delas apontava na minha direção, a outra tapava a boca para não rir alto. Vanessa encostou na mesa, se inclinou para frente e cochichou algo no ouvido de Henrique, meu filho, que riu baixo, depois olhou para baixo, como quem tem vergonha. Mas não de mim, de si mesmo. Foi ali que entendi. Não foi erro, foi intencional, foi planejado, foi bordado. Minha presença ali era um ornamento de boa vontade, um gesto de inclusão da parte da noiva, uma maneira de mostrar à família rica dela que ela era evoluída, generosa, capaz de incluir até o pobre pai do noivo na cerimônia. E mais do que isso, mostrar que ele não era ameaça, não era alguém importante, não era parte do legado ou da estrutura. Era só uma herança emocional, um resquício da vida antiga do marido, um favor aceito por educação, um caso de caridade. Não me lembro exatamente dos passos que dei até o banheiro, mas lembro que cada centímetro da fita encostando na minha pele queimava. Entrei no lavabo todo espelhado, tirei o crachá com calma e fiquei olhando para ele, pendurado na mão. Senti uma raiva que não me fazia suar, me fazia gelar, porque não era explosiva. Era lúcida. Era a raiva que vem com a clareza. Não joguei fora. Guardei no bolso e lavei o rosto como se estivesse apagando a vida até ali. Na saída, cruzei com o cerimonialista que disse: "Senhor Ribeiro, o senhor vai se sentar com os parentes do lado do noivo, tudo bem?" E apontou uma mesa no canto, onde 2 senhoras, que eu nunca vi na vida, já estavam sentadas. Uma delas usava oxigênio portátil. A outra parecia não ouvir direito. Eu, o pai do noivo, ia sentar na mesa dos acompanhantes idosos. Assenti com um sorriso. Saí pelo corredor lateral, sem chamar atenção. Peguei meu celular. Tinha sinal. Abri a agenda. Um nome. Uma ligação. Um homem que me devia favores antigos e que ainda me chamava de senhor. Quando atendeu, ele apenas disse: "Diga." E eu disse: "Chegou a hora, pode começar." Desliguei e voltei a andar.
Não precisava ficar para a valsa, porque no dia seguinte eles iam dançar conforme outra música. Eu não fui embora com pressa. Não corri, não abaixei a cabeça, não tremi. Apenas caminhei pelo estacionamento com a mesma dignidade com que entrei, embora por dentro algo em mim tivesse estalado como madeira seca. O crachá ainda estava no bolso, dobrado, mas sua presença pesava como um tijolo. Não era o objeto, era o símbolo. Era a assinatura pública de uma rejeição disfarçada de brincadeira. Uma daquelas ironias, sem maldade, que dizem muito mais sobre quem ri do que sobre quem escuta. Enquanto o carro de luxo do sogro da noiva estacionava na frente do buffet, eu me sentei num banco de concreto encostado na calçada. O telefone já estava no bolso de novo. A ligação tinha sido curta, precisa. Aquilo que pedi, ele sabia que não era brincadeira. E também sabia que eu só ligaria se fosse sério. Agora era só esperar. Voltei a olhar o prédio do evento. Fachada de vidro fumê, flores vermelhas importadas na entrada, tapete digno de editorial de revista. A porta automática se abria com leveza, como se até o ar dentro daquele lugar fosse mais leve para quem tem pedigree. Lá dentro estava minha história sendo apagada em tempo real, como uma mancha antiga que a nova família queria remover do vestido branco. E o pior, com a conivência do próprio filho, Henrique, o menino que eu carreguei no colo em corredores de hospital quando a mãe tossia sangue e dizia que ia melhorar. O garoto que eu ensinei a andar de bicicleta usando meu cinto como apoio no selim, porque a gente não podia comprar rodinhas. O mesmo que chorou abraçado comigo aos 12 anos, quando vendi minha aliança para pagar um tratamento experimental que não funcionou. Que gritou aos 15 que me amava depois que o levei de carona num caminhão até um curso de matemática, porque perdemos o ônibus. Mas ali, naquele casamento, ele não me olhou. Não depois do crachá. Não depois das risadas. Porque foi isso que mais doeu. As risadas. Não foram apenas sorrisos tímidos ou cochichos abafados. Foi deboche, genuíno, sincero. Aquela gargalhada de quem se acha melhor, de quem acredita que a presença de alguém como eu ali serve para ilustrar a diferença de castas, como se ainda estivéssemos numa novela de época onde pobres são engraçadinhos e ricos são protagonistas. Eu vi um homem de cabelo branco e relógio reluzente comentar com outra mulher algo como, pelo menos ele é limpinho, enquanto segurava um canapé entre 2 dedos finos como penas. Eu vi a mãe da noiva virar o rosto e rir com um copo de espumante, e depois me encarar com aquele olhar que mistura compaixão e escárnio. Eu vi os primos do lado dela apontando discretamente para mim e para o crachá, como se fosse um troféu. Um exemplo de caridade bem feita. E ali, enquanto assistia àquele teatro de conveniência, percebi que não estavam apenas rindo de mim. Estavam rindo da minha história. Rindo do caminho que me trouxe até ali. Dos anos de sacrifício que pagaram a faculdade do meu filho. A mesma faculdade onde ele conheceu Vanessa. Dos turnos dobrados que fiz para ele ter um quarto só dele. Riam da dor que escondi no peito para que ele pudesse sorrir. Da comida que deixei de comer para que ele não notasse o arroz contado. Riam de tudo. Porque para eles aquilo não era sagrado. Era só pano de fundo. Um enfeite de tragédia para deixar o casamento mais emocionante. Um pai pobre, digno, trabalhador. O toque de realidade num conto de fadas de conveniência. Eu vi tudo, e não reagi. Porque reações são como moedas. Precisam ser bem gastas. Não gastei uma palavra. Só fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E deixei que eles comemorassem. Porque o que eu liguei do lado de fora ainda estava em processo. Quando levantei do banco, fui até o meu carro. Um modelo velho, sem luxo, mas que nunca me deixou na mão. Abri a porta com cuidado, sentei e liguei o motor. E antes de sair dali, olhei mais uma vez para o salão, agora iluminado com luzes âmbar e música de orquestra tocando ao fundo. Imaginei a entrada dos noivos, os aplausos, os discursos. Talvez Henrique ainda dissesse algo como "Meu pai é meu herói", no microfone, tentando equilibrar a humilhação do crachá com uma frase bonitinha para fotos. Mas já era tarde. Heróis não vestem placas de caridade. E eu não seria coadjuvante na narrativa de ninguém. Enquanto o carro deixava o estacionamento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem curta. Confirmação feita. Documentação encaminhada às instituições necessárias. Até amanhã, Sr. Ribeiro.
Eu apenas digitei: obrigado, e guardei o aparelho no bolso. Naquela noite dormi cedo. Acordei às 5. Tomei café com pão dormido, como sempre fiz. E esperei. Porque o que ia acontecer naquela manhã seguinte não precisava mais da minha presença. Eles riram da minha história, mas iriam implorar para entender a próxima página. Na manhã seguinte, ninguém notou minha ausência de imediato. Talvez tivessem presumido que eu era só mais um dos convidados que saem discretamente, cansados, idosos, irrelevantes. Talvez Henrique achasse que eu estava dormindo em algum hotel barato, daqueles que ele sempre fez questão de fingir que eu não frequentava. Ou talvez, e essa era a hipótese mais provável, ninguém tenha pensado em mim. Porque ali, depois da cerimônia, tudo era voltado para o espetáculo. As fotos nas redes sociais, o vídeo do primeiro beijo, os stories com trilhas sonoras dramáticas, os sorrisos congelados no tempo. Eu era apenas um detalhe fora do enquadramento. Enquanto isso, eu já estava sentado à mesa da minha sala simples, em casa, cercado de pastas. Uma delas, azul marinho, tinha um papel que ninguém daquela festa imaginava que ainda existia. O contrato de doação condicional que fiz no nome de Henrique, anos atrás, quando transferi parte do terreno onde foi construído o primeiro escritório da startup que hoje, com muito marketing e pouca memória, virou propriedade da família dela. Ninguém sabia que, por um erro de confiança, ou um gesto de fé, Henrique tinha deixado meu nome em várias documentações, só para facilitar, como ele disse na época. Pai, é só burocracia. Você é o fiador agora, mas depois a gente troca. Nunca trocou. Nunca quis trocar. Só fingiu que esqueceu. E agora, aquele esquecimento ia ter um novo nome. Consequência. Abri também um envelope que guardava há 3 anos. Uma promessa. Um termo de reversão de crédito imobiliário, congelado em meu nome. Se a empresa dele fosse vendida, ou se o patrimônio dela fosse agregado por casamento, eu podia, por cláusula silenciosa, reter a liquidez por 30 dias e, se desejasse, executar a reversão total do bem inicial. Era um dispositivo jurídico que ninguém lê, mas que meu antigo contador, falecido há pouco, me ensinou a manter por precaução. Na época, achei exagero, mas assinei. Agora não era exagero, era justiça. E no fundo, um tipo raro de justiça, a que é feita em silêncio. Porque era isso que me envolvia desde que coloquei os pés fora daquele casamento. O silêncio. Mas não o silêncio de quem aceita. O silêncio de quem observa, de quem calcula, de quem já sabe que cada palavra dita será usada contra ele. Então prefere que a arma do outro dispare no vazio. Eles estavam esperando reação. Esperavam gritos, acusações, talvez uma cena de velho revoltado. Esperavam uma resposta que os colocasse no papel de vítimas. Se eu tivesse jogado o crachá no chão, se tivesse quebrado uma taça ou confrontado Vanessa na frente de todos, eu teria virado o pai problemático, o ressentido, o despreparado para mudanças, o que não consegue lidar com a ascensão do filho. Mas eu não dei isso a eles. Eu dei silêncio. Fui embora como quem perde o ônibus de propósito, só para não viajar com quem nunca te convidou de verdade. E isso, eu soube depois, os confundiu. Porque naquela manhã, quando acordaram no hotel de luxo em Campos do Jordão, com o café da manhã em taças e a vista para as montanhas, Vanessa percebeu que meu nome não aparecia na reserva paga para o brunch da família. Henrique achou estranho. Deve ter voltado para casa. Ela riu, claro, e disse: ele nem sabe mexer em aplicativos. Provavelmente está assistindo missa na televisão. Mas a segunda notificação do dia apagou o sorriso. Era um e-mail automático do banco. Conta conjunta suspensa. Ação judicial em curso. Henrique tentou acessar o aplicativo, mas estava bloqueado. Vanessa ligou para o gerente sem entender. A resposta foi seca. Por instrução jurídica, não podemos dar detalhes. Mas o senhor Henrique está listado como parte de um processo de revogação de doação condicional. Documento assinado ontem. A cópia está a caminho. Enquanto isso, eu continuava calmo, sentado à sombra de uma árvore no quintal, ouvindo o vento bater nas folhas secas. Tomava café em silêncio e lia o jornal como fazia nos domingos com minha esposa, antes de tudo desmoronar.
O som do mundo era o mesmo, mas o que eu havia movimentado embaixo da superfície já era irreversível. Ainda naquele mesmo domingo, o pai da noiva, um advogado conhecido na cidade, recebeu uma notificação de indisponibilidade de bens. Era um efeito colateral. Como as empresas dele estavam associadas ao grupo familiar, onde Henrique era sócio minoritário, alguns dos contratos foram temporariamente congelados até esclarecimento legal. Foi quando o riso virou confusão. E a confusão logo viraria pânico. Mas ninguém desconfiava de mim. Porque ninguém suspeita do homem que vai embora calado. Eles ainda achavam que estavam no controle da narrativa. Que o pai humilde, com carro velho e sapato gasto, não era capaz de alterar nada, a não ser sua própria presença. Eles não sabiam que quem sai em silêncio nem sempre está indo embora. Às vezes, está apenas saindo do palco para puxar as cortinas. O telefone tocou pela segunda vez naquele dia pouco depois das 10 da manhã, com o mesmo número que tinha me enviado a confirmação horas antes. Atendi com a calma de quem já sabia o que viria. Do outro lado, uma voz firme, educada, quase burocrática. Senhor Ribeiro, conforme solicitado, informamos que todas as providências já foram tomadas. O senhor deseja que as comunicações sejam feitas formalmente para todas as partes envolvidas agora? Ou deseja aguardar mais algumas horas? Fechei os olhos por um instante. Não era uma decisão difícil, apenas delicada. Eu sabia o peso de cada passo. E também sabia que quanto mais cedo eles soubessem, mais cedo entenderiam que aquela humilhação pública que me impuseram tinha sido o último erro de um histórico silencioso de desprezo. Envie agora, respondi. Mas nada por WhatsApp. Carta registrada, oficial, que sintam o papel nas mãos. Entendido. Desliguei. Foi só um telefonema, 16 segundos, mas foi o bastante para virar um casamento em ruína estratégica. A primeira carta chegou na portaria do hotel onde os noivos estavam hospedados, endereçada ao senhor Henrique Ribeiro e senhora Vanessa Albuquerque Ribeiro, envelope timbrado. Em anexo, o pedido de execução da cláusula de reversão da doação condicional. Em outras palavras, a parte do terreno onde Henrique havia construído seu primeiro negócio voltava a ser minha. Imediatamente. Todas as estruturas ali erguidas, inclusive a nova sede da empresa da família da noiva, passavam a estar sob bloqueio judicial até decisão contrária. Nada podia ser vendido, nem usado como garantia. Estava legalmente congelado. A segunda carta chegou à casa dos pais da noiva. E foi a que causou o primeiro telefonema em pânico. Dessa vez, não para mim, mas para o advogado da família. A carta continha cópia de uma notificação judicial de anulação de promessa de parceria econômica entre minha antiga empresa e a consultoria jurídica deles. Uma cláusula esquecida, assinada por mim e pelo pai da noiva em um evento beneficente, garantindo colaboração entre os dois grupos, mas vinculada, por escrito, à permanência de boas relações familiares entre os membros associados. E naquele papel constava o motivo da rescisão. Desrespeito grave à figura do senhor Antônio Ribeiro, registrado publicamente durante evento familiar. Estava documentado. E não tinha como ser desfeito com desculpas ou emojis trêmulos em mensagens de madrugada. A terceira carta não foi entregue em mãos, mas sim protocolada na junta comercial da cidade. Ela continha a renúncia imediata da minha parte como fiador em 3 contratos que Henrique havia assinado nos últimos 5 anos, todos vinculados a empréstimos pessoais de expansão. Como meu nome constava como corresponsável, minha retirada provocava automaticamente uma reavaliação bancária. A linha de crédito dele sumiu antes do almoço. Foram essas 3 cartas, apenas 3. Nenhum escândalo, nenhuma postagem, nenhum grito. Mas os efeitos foram rápidos, precisos, dolorosos. Ao meio-dia, o telefone da secretária jurídica da empresa de Vanessa tocava sem parar. Às 13 horas, a recepcionista da empresa do sogro pedia orientações sobre a suspensão das reuniões com investidores externos. Às 14 horas, o contador da família tentava ligar para mim. E às 15 horas, Henrique me mandava a primeira mensagem. Pai, o que está acontecendo? Olhei para o celular por um tempo. Não respondi. Deixei que a ausência falasse por mim. Naquele mesmo horário, Vanessa fazia uma live curta em suas redes, dizendo que estavam passando por uma instabilidade interna por motivos pessoais e que,
Qualquer julgamento precoce poderia ser injusto. O tom era polido, mas os olhos estavam aflitos. Ela ainda tentava manter o controle da narrativa. Ainda achava que poderia pintar aquela história com as cores dela. Mas a verdade já tinha sido impressa em papel. E papel tem peso. E carimbo. À noite, enquanto a família dela se reunia para decidir o que fazer, eu preparei meu jantar simples: arroz, ovos mexidos, feijão e um pouco de couve. Não havia vinhos caros. Não havia guardanapos de linho. Mas havia silêncio e dignidade. Pensei em tudo o que já tinham dito sobre mim, que eu era ultrapassado, difícil de lidar, fechado demais, que não sabia me adaptar aos tempos modernos, que não entendia de marketing, de investimento, de branding. Eu não precisava entender de nada disso. Bastava que eu entendesse do que era meu. E aquilo tudo, empresa, propriedade, dinheiro, nome, só existia porque eu sacrifiquei minha juventude para que Henrique tivesse a dele. E agora, ao me descartarem como se eu fosse uma peça de museu, esqueceram de apagar meu nome das paredes. Esqueceram que velhos não esquecem. Acordei no dia seguinte com mais 2 e-mails de confirmação. Uma agência de investimentos solicitando retirada do capital investido por instabilidade contratual. E um jornalista local perguntando se eu gostaria de me pronunciar sobre a situação envolvendo o colapso de uma parceria familiar. Sorri sozinho e respondi apenas: não há colapso, só verdade. Porque a verdade não grita. Ela chega com o carteiro. A noite caiu sem alarde. Um silêncio úmido cobria as calçadas, e o som de carros distantes parecia ecoar mais do que o habitual. No meu bairro, tudo ainda funcionava em câmera lenta. A padaria fechando as portas com cheiro de pão adormecido, o cachorro do vizinho reclamando do frio do concreto, a TV da dona Silvia ligada em volume alto demais. Mas ali dentro, no meu pequeno mundo de paredes amareladas pelo tempo, algo maior estava se movendo. Algo que não fazia barulho. Algo que não precisava. Enquanto muitos dormiam, a virada já estava acontecendo. Era invisível, mas absoluta. Os sistemas internos dos bancos haviam concluído as reavaliações de risco. As plataformas de crédito haviam reclassificado Henrique e Vanessa de perfil ouro para monitoramento especial. Os algoritmos não têm emoção, mas sabem quando algo não bate. E naquela noite, nada mais batia. A empresa recém-fundida com o pai da noiva foi sinalizada como instável devido à ausência repentina de um dos garantidores originais, eu. O sistema gerou um alerta automático. Em seguida, veio a notificação para os investidores secundários, avisando que cláusulas de compliance haviam sido ativadas. Em termos simples, ninguém mais podia colocar dinheiro ali sem antes entender o que estava acontecendo. E era justamente isso que ninguém sabia. O que estava acontecendo? Enquanto Henrique ainda tentava entender a origem daquilo tudo, Vanessa tentava conter os danos com meias-verdades. A versão oficial, segundo soube depois, era que houve um mal-entendido contratual com um ex-sócio e que tudo seria resolvido com diálogo e transparência. Mas o problema de contar uma mentira pela metade é que, cedo ou tarde, alguém aparece com o contrato inteiro. E naquela madrugada, foi exatamente isso que chegou. Meu advogado, o mesmo que atendeu meu pedido sem pestanejar, protocolou na sede da junta comercial os documentos completos, com reconhecimento de firma, datas e assinaturas. Cópias foram enviadas para 3 escritórios de advocacia, associados à família Albuquerque, todas marcadas como confidencial, mas liberado para análise legal interna. No mundo dos ricos, nada é pior do que um processo que ninguém consegue controlar. E naquela madrugada, até quem não dormia sonhou com o colapso. Eu não acompanhei nada disso em tempo real. Desliguei o celular às 10 da noite, como faço desde sempre. Dormi cedo. Acordei no horário habitual, com o som da chaleira avisando que a água estava pronta. Passei café com coador, li a primeira página do jornal e só então liguei o aparelho. 5 mensagens. 2 ligações perdidas de números desconhecidos. Nenhuma surpresa. A primeira mensagem era de Henrique. Pai, por favor, me responde. Eu não sei o que está acontecendo. Podemos conversar? A segunda, de Vanessa, já com um tom diferente. Sei que está magoado, mas não precisava disso. Podemos resolver como adultos.
As outras 3 eram de advogados, todos solicitando uma reunião amigável para esclarecimentos mútuos. Não respondi. Apaguei apenas a última, que tinha o título Tentativa de Reconciliação Contratual Familiar. Não havia mais família naquele papel. Havia cláusula, havia ironia e havia alívio. Aliás, foi isso que senti ao sair de casa naquela manhã. Alívio. Não ódio, não rancor. Apenas a leveza de quem deixou de tentar ser aceito por pessoas que só te estendem a mão quando precisam de escada. Fui à feira como de costume. Comprei laranja, banana, tomate e um pedaço de queijo fresco. Um dos feirantes me reconheceu, como sempre, e perguntou com o sorriso de sempre: "E aí, seu Antônio, como tá a família?" Sorri de volta. "Tá se ajustando." Ele riu, sem saber de nada. E era exatamente assim que eu queria que continuasse. Porque a maior virada não é aquela que se mostra com fogos e manchetes, é aquela que acontece enquanto os outros dormem, sem gritar, sem provar nada, sem pedir desculpas. Naquela madrugada, Henrique e Vanessa se tornaram exatamente aquilo que sempre me acusaram de ser: dependentes. Mas a diferença é que, ao contrário deles, eu nunca precisei de aparências. Eles sim. Viviam de jantares de networking, fotos com filtros, alianças estratégicas. E agora, seus sorrisos filtrados estavam tremendo na base. Descobri mais tarde, por uma fonte silenciosa, que o pai de Vanessa passou a noite em reuniões de emergência com os advogados. Estavam tentando entender se ainda havia como cancelar o processo de reversão, sem manchar a imagem pública da família. Mas tudo estava limpo demais, documentado demais, silencioso demais. E quando a destruição vem assim, por linhas formais e bem escritas, não há escândalo que sirva de escudo. Ao final do dia, recebi uma última mensagem de Henrique. Curta, esfarrapada. "Não sei mais quem você é." Olhei para aquela frase por longos segundos. Depois respondi: "Eu sempre fui o mesmo. Você é que escolheu não olhar." Desliguei o celular e fui regar minhas plantas. A justiça verdadeira não grita, ela floresce. A manhã seguinte não começou com música de violino nem com fotos sorridentes do casal nas redes sociais. Começou com barulho. Um tipo de barulho que não aparece nos vídeos. O som abafado de portas batendo, de xícaras derrubadas por nervosismo, de vozes tentando manter a compostura enquanto o chão começa a se mover sob os pés. Era o café da manhã dos ricos, mas servido com uma colher de pavor. Às 7h12 da manhã, o telefone da casa dos pais de Vanessa tocou 3 vezes antes de ser atendido. Do outro lado, o gerente do banco. "Senhor Alcides, houve uma movimentação atípica nos ativos do grupo. Recomendo que o senhor revise os contratos de garantia solidária assinados entre o seu nome e o da empresa HL Consultoria." O tom não era de pânico, mas de aviso velado. O tipo de tom que banqueiros usam quando sabem que o problema é maior do que parece. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Henrique e Vanessa acordavam na suíte presidencial do Hotel Boutique, onde haviam se instalado após a festa. O café da manhã deveria ser servido no quarto. Suco de laranja importado, pães de fermentação lenta, frutas orgânicas. Mas, em vez da bandeja esperada, receberam algo diferente. Uma carta sobre a mesa, trazida pela gerência do hotel. Nela, uma notificação do setor jurídico da rede comunicando o cancelamento da hospedagem pré-paga, a partir do dia seguinte, por instrução direta do titular da conta. O titular era eu. Henrique pagava tudo com um cartão adicional que, até o dia anterior, estava vinculado à minha conta empresarial. Uma conta que ele sempre dizia nem lembrar que existia, mas usava com prazer para pagar jantares, viagens e pequenas extravagâncias escondidas sob o pretexto de despesas operacionais. E agora, essa conta estava encerrada. O cartão, cancelado. E a suíte, prestes a ser liberada para o próximo casal. Vanessa ficou em silêncio por alguns minutos. Depois começou a falar sozinha, rápido demais. "Não tem problema, eu resolvo. Uso meu nome. Eu tenho crédito." Mas ela sabia. E Henrique também sabia. O crédito dela era reflexo das conexões da família. E as conexões estavam em colapso silencioso. Enquanto isso, eu tomava meu café com pão amanhecido e um pouco de manteiga. O rádio ligado na estação de sempre. A voz do locutor narrava o trânsito, o tempo
e depois leu uma nota breve de economia local. Mudança no quadro societário de pequenas empresas familiares pode impactar liquidez de projetos em andamento. Mais detalhes na edição de amanhã. Pequena, família, impacto. As palavras estavam lá, cuidadosamente genéricas, mas quem soubesse ler as entrelinhas entenderia. Às 8h40, Henrique tentou fazer uma transferência. Queria mandar dinheiro da conta da empresa para a conta pessoal. O aplicativo não completou a operação. Apareceu uma mensagem em vermelho. Transferência suspensa por limitação de movimentação em análise contratual. O que ele ainda não sabia era que aquele bloqueio temporário seria a primeira de muitas portas fechadas em sequência. Às 9h, o telefone da empresa tocou. Era um dos fornecedores de TI. Recebemos um alerta de crédito negativo vinculado ao CNPJ. Desejam continuar com o plano anual ou preferem migrar para o modelo pré-pago? Modelo pré-pago. A humilhação começou por dentro. Às 9h26, a mãe de Vanessa recebeu uma visita inesperada. Um representante da Fundação Beneficente à qual ela era patrona voluntária. Disse com todo o cuidado que, devido à instabilidade familiar recente, seria prudente afastar-se temporariamente do quadro de relações públicas. Foi nessa hora que ela entendeu. O sobrenome dela, até ontem sinônimo de status, agora vinha com asterisco. No meio disso tudo, Henrique voltou a me escrever. Só que dessa vez, sem perguntas. Eu sei que você está por trás disso. Eu sei que foi você. Por que, pai? Por quê? Li a mensagem em silêncio. E apenas respondi. Porque no dia em que eu fui chamado de caso de caridade, ninguém disse nada. Nem você. Nada mais foi dito. Mas o mais interessante ainda estava por vir. Às 10h03, Vanessa fez uma postagem nas redes sociais. A legenda era longa, ensaiada, com um texto que misturava lamento e fingida maturidade. Dizia que estavam passando por uma fase de reestruturação pessoal e empresarial, que falar a verdade às vezes custa caro e que estavam sendo vítimas de uma retaliação emocional com impacto financeiro. Nos comentários, os amigos do círculo social replicavam corações e frases como força, amiga, isso vai passar, e a inveja não dorme. Mas os rostos que importavam, os investidores, os patrocinadores, os sócios menores, ficaram em silêncio. Nenhum comentário, nenhum apoio. Só visualizações. Porque no mundo deles, apoio não se escreve. Se mostra com presença. E ninguém apareceu. Naquele mesmo horário, eu caminhava pela rua, cumprimentando os vizinhos, carregando 2 sacolas com legumes. Parei na farmácia para comprar meu remédio de pressão, conversei com o balconista sobre futebol, paguei em dinheiro. Simples, direto. Sem necessidade de performance. Eles, enquanto isso, tinham toda a performance, mas nenhum controle. E naquele café da manhã, enquanto o croissant esfarelava nos dedos trêmulos de Vanessa e o telefone de Henrique continuava sem resposta, eles provaram, pela primeira vez, o gosto de algo que sempre disseram ser meu. A vergonha. A ironia dos grandes tombos é que eles nunca acontecem de uma vez. Eles escorregam em silêncio, 1 centímetro por vez, até o mundo perceber que o chão desapareceu. E foi exatamente isso que aconteceu quando Henrique finalmente se sentou diante da advogada da família e ouviu, pela primeira vez em voz alta, tudo o que ele nunca quis saber. Seu Antônio Ribeiro, o senhor seu pai, não era apenas um avalista, ela disse, cruzando as mãos sobre a mesa de madeira laqueada. Ele era coproprietário, sócio oculto e responsável por pelo menos 4 das 5 garantias patrimoniais da empresa de vocês. Inclusive da conta usada para a compra da sede nova, do apartamento da Vanessa e da linha de crédito vinculada ao fundo de expansão da HL Consultoria. Henrique ficou em silêncio. Vanessa também. Mas o olhar dela já buscava um culpado externo. Como se a advogada estivesse cometendo alguma injustiça. Como se estivesse errando no cálculo. Mas ela continuou, impassível. E tem mais. O termo de reversão que ele ativou é absolutamente legítimo. Foi registrado em cartório, com prazo e cláusula de sobrevivência. O senhor assinou em 2019. Na época, seu pai ainda respondia diretamente pelas finanças da empresa. Na prática, tudo que vocês construíram em cima desse terreno está juridicamente ameaçado. E o mais grave, ele já acionou a segunda cláusula.
Henrique tentou interromper, mas a advogada levantou um dedo. A cláusula de execução reversível. Isso significa que, ao invés de simplesmente tomar o terreno de volta, ele optou por permitir a liquidação. Em outras palavras, ele autorizou a venda do ativo e pode recolher os lucros integralmente. Foi nesse momento que Vanessa se levantou da cadeira. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso com a gente. A advogada apenas deslizou um envelope pardo sobre a mesa. Ele pode, e já fez. Henrique não abriu o envelope na hora. Não teve forças. Sabia que ali dentro estavam as assinaturas que ele fingiu que não importavam. Os contratos que não leu. As doações que pensou serem permanentes. Mas o que ele não entendeu, ou se recusou a aceitar, é que nenhum gesto de amor sobrevive à indiferença eterna. Nenhum sacrifício se mantém de pé quando é cuspido de volta. E ali, pela primeira vez, ele viu. Não um pai frágil, velho, que precisava de caronas, de favores, de um lugar no cantinho. Não. Ele viu um homem que agiu em silêncio. Que deixou o mundo pensar que era passivo, quando na verdade era paciente. E que, quando decidiu agir, fez com uma elegância fria que nenhum deles esperava. Vanessa ainda tentava argumentar, mas ele não tem provas de má-fé. Isso vai parecer retaliação. A advogada olhou para ela como quem olha para uma criança birrenta. Senhora Vanessa, ele não está tentando provar má-fé. Ele só está exercendo o direito que vocês esqueceram que ele tinha. A sala ficou em silêncio, pesado, constrangedor. Enquanto isso, em casa, eu terminava de podar as roseiras. Usei a mesma tesoura de sempre, com a lâmina já gasta, mas ainda firme. Pensei em tudo que ouvi calado ao longo dos anos. As piadas veladas, os olhares atravessados, os comentários de que eu era um peso, um velho orgulhoso, que não sabe se adaptar. Pois bem, eles estavam adaptados agora, adaptando-se ao mundo real. Um mundo sem minha assinatura por trás. Um mundo sem o fiador invisível. Um mundo onde as festas precisam ser pagas com o próprio dinheiro, onde as promessas não viram crédito, onde a arrogância não compra silêncio. Naquele mesmo dia, recebi a ligação de um dos investidores menores da HL Consultoria, um homem que já foi meu estagiário nos anos 90 e que agora comandava parte do capital do grupo. Ele não me ligou para reclamar, nem para implorar. Ele ligou para agradecer. Eu nunca soube que o senhor ainda estava no controle. Se tivesse sabido, teria investido mais, com mais segurança. Agora que sei, talvez ainda possamos conversar. A empresa não precisa de marketing. Precisa de gente com nome. O senhor tem nome. E eu me lembro do seu nome. Fiquei em silêncio por um instante. Depois apenas disse: eu não estava no controle, só no limite. Ele entendeu. Desligamos sem acordos, mas com respeito. Algo que minha própria família já não me oferecia há tempos. À tarde, um novo e-mail chegou, de um jornalista. O título: Senhor Antônio, gostaríamos de ouvir o outro lado da história. Deletei sem abrir. A história já estava sendo contada, não por mim, mas pelas ações, pelos extratos bancários, pelos papéis, pelas ausências. A descoberta se espalhava como fumaça, rápida, discreta, irrefutável. E agora, pela primeira vez, eles viam com clareza. O homem que chamaram de Caridade era o único que realmente bancava tudo. Não demorou muito. Quando a estrutura começa a ruir, a primeira coisa que os culpados tentam reconstruir não são os alicerces, são as aparências. Mas já era tarde. A fachada tinha rachado e agora o que aparecia sob o reboco era verdade antiga, ignorada por conveniência. O telefone tocou no meio da tarde. Dessa vez, não era Henrique. Era Vanessa. A voz dela estava baixa, abafada. Não havia o mesmo tom de controle que usava nas redes sociais, nem o sorriso falso de quando me entregou aquele crachá maldito. Ela parecia estar sozinha, ou talvez escondida em algum canto da casa dos pais, longe dos olhares que a julgam. Seu Antônio. Ela começou hesitando. Eu queria pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Foi desnecessário. Aquilo do crachá. Foi ideia de uma prima, sabe? Brincadeira de mau gosto. Eu não achei que o senhor fosse se magoar assim. Disfarces de novo.
A velha tentativa de transformar ofensa em equívoco, humilhação em brincadeira. Continuei calado. Mas o que está acontecendo agora? Tudo isso está maior do que qualquer coisa que a gente imaginava. A empresa está travada, o apartamento está em revisão judicial, a mídia começou a comentar. Henrique não está dormindo. Os pais dele estão arrasados. E eu tô grávida. Silêncio. Essa era a carta final. A mesma que tantas vezes vi pessoas jogarem quando todos os argumentos acabavam. O filho, o futuro. A chantagem emocional embrulhada em papel de apelo. Esperei. Seu Antônio, eu sei que a gente errou. Mas, por favor, não precisa destruir tudo. A gente só queria começar uma nova fase. O senhor podia pelo menos conversar com o Henrique. Ele ainda é seu filho. Respirei fundo e finalmente falei. Agora ele é. Quando era meu, não me enxergava. Antes que ela respondesse, finalizei. Eu não vou destruir nada. Mas também não vou reconstruir. Vocês sabem muito bem o que derrubaram. E desliguei. Nos minutos seguintes, o celular vibrou 3 vezes. Uma delas era Henrique. A mensagem veio logo depois. Pai, ela tá grávida. Não faz isso. É a nossa família agora. Lá estava o plural forçado. O pedido disfarçado de comunhão. Como se minha responsabilidade fosse com uma ideia, e não com os atos concretos que me colocaram para fora da vida deles. Eles estavam pedindo socorro, mas usavam as palavras que sempre usaram quando precisavam de mim. Polidas, artificiais, egoístas. E o socorro que eu costumava oferecer antes vinha acompanhado de suor. Horas extras, noites sem dormir, doações silenciosas. Eu sempre atendi. Sempre estive ali. Sempre fui a linha de apoio que eles puxavam quando o chão tremia. Mas agora não mais. Agora, o pedido de socorro estava trocado. Porque eles não estavam me chamando como pai. Estavam me chamando como alicerce. E eu tinha me retirado. E quando o alicerce sai, a estrutura fala sozinha. Mais tarde, descobri que Henrique tinha tentado renegociar o contrato do apartamento. Usou o nome da sogra como garantidora, mas o banco recusou. O nome dela também já estava nos sistemas de observação de risco, não por má gestão, mas por associação direta ao colapso do grupo HL. Era como um vírus. Uma falência emocional que se espalhava em forma de ruído financeiro. Eles ainda não entendiam que reputação é como cristal. Quando trinca, não volta mais. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava aos poucos com os postes acesos e os carros voltando para casa, sentei no sofá e encostei a cabeça para trás. Pensei na ironia daquilo tudo. Eu, que fui excluído da festa, agora era o único nome que ainda estava nos contratos. Eu, que sentei sozinho num banco de concreto com um crachá de humilhação no bolso, agora era a ausência que fazia tudo desmoronar. Recebi uma última mensagem, curta. Pai, me desculpa, de verdade. Eu só queria começar uma nova vida. Poderia ter respondido. Poderia ter dito que entendia. Poderia ter perguntado como estava o bebê. Mas preferi o que sempre me protegeu. O silêncio. Porque agora, eles precisavam aprender que o perdão não vem do alívio de consciência. O perdão vem quando você aceita as consequências sem pedir desconto. E eles não estavam pedindo perdão. Estavam tentando apagar rastros. Tarde demais. Desliguei o celular, fechei os olhos e, por fim, adormeci. Não com raiva, não com tristeza, mas com a serenidade de quem, pela primeira vez em muitos anos, não estava carregando ninguém nas costas. Agora eles sabiam. O caso de Caridade era só o nome bordado na placa. Mas o homem por trás do bordado era a pedra fundamental, e ninguém pisa em pedra sem consequência. Eu sempre achei que o legado de um homem era aquilo que ele deixava nos outros, não nos papéis. Achava que eram os valores, o exemplo, as lembranças. Coisas invisíveis que ecoam nas atitudes dos filhos, nos gestos dos netos, no respeito silencioso de quem passou pela vida dele. Mas eu estava enganado, não totalmente, mas em parte. O legado, eu descobri tarde, também precisa estar registrado. Escrito, selado. Blindado contra as interpretações de conveniência, contra os herdeiros que te tratam como passado antes da hora, contra os agradecimentos que duram só até a última transferência. Foi por isso que, naquela manhã fria de terça-feira,
Vesti minha melhor camisa. Abri a pasta cinza onde estavam os documentos antigos e fui até o cartório. Sabia exatamente o que queria fazer. Sem hesitação. Sem drama. Apenas firmeza. Entreguei os documentos à atendente. RG, CPF, certidão de propriedade, cópias do contrato da HL Consultoria, escrituras registradas em meu nome, testamento provisório, declaração de doação. Tudo. Ela olhou como quem não está acostumada a ver um idoso com tamanha organização. Vai precisar de advogado? Perguntou. Já está redigido. Respondi, entregando o envelope com o selo do meu advogado. Ela sorriu, quase respeitosa. O senhor quer registrar agora? Olhei no relógio. 10h18. Sim. Quero assinar ainda de manhã, antes do almoço. Assinei com caneta azul, a mesma que usei para assinar a matrícula do meu filho na escola, décadas atrás. Naquele momento, o testamento antigo foi invalidado. Henrique não era mais meu herdeiro. Não que eu tivesse feito isso com leveza, mas fiz com clareza. Por justiça. Porque o que se faz com descaso, não se corrige com remorso. Na nova versão, os bens foram divididos em 3 partes. A primeira, destinada a um abrigo para idosos em situação de abandono. Justamente aqueles que, como eu, um dia deram tudo de si e depois foram esquecidos no portão. A segunda, para um projeto de bolsas educacionais para filhos de trabalhadores autônomos. Gente como eu, que passou a vida sem estabilidade, mas nunca sem luta. A terceira, para mim mesmo, em forma de reserva vitalícia, para que ninguém mais pudesse decidir onde eu moro, o que eu como, ou como eu devo viver meus últimos anos. Henrique ficou com o que lhe restava. O silêncio. Nenhum aviso foi dado. Nenhuma carta enviada. Nenhuma notificação. Porque o testamento não era uma vingança. Era um realinhamento. Era o legado sendo reescrito por quem realmente o construiu. Ao sair do cartório, passei em frente à mesma banca de jornal, onde, anos atrás, Henrique comprava figurinhas da Copa, com o troco que eu dava escondido da mãe. Vi o jornaleiro mais velho agora, mas ainda com o mesmo jaleco azul manchado de tinta. Bom dia, seu Antônio, ele disse. Vi o senhor na capa do caderno de economia ontem. Falaram bem. Balancei a cabeça, sorrindo de lado. Às vezes falam. Às vezes escutam. Comprei um jornal, por hábito. Folheei. Lá estava. Uma matéria sobre rupturas familiares silenciosas que provocam impacto financeiro. O subtítulo dizia: quando a estrutura ignora a fundação, o colapso é só questão de tempo. Não citaram nomes. Mas o retrato estava lá. Cheguei em casa no início da tarde. Aqueci o almoço simples. Arroz, frango cozido, salada de chuchu. Enquanto comia, olhava para a moldura pendurada na parede. Uma fotografia antiga, preto e branco, de mim com Henrique no colo, 2 anos de idade, rindo com a boca suja de sorvete. Aquela imagem resistiu ao tempo, mas agora ela estava diferente. Não porque a moldura mudou, mas porque quem a olhava já não era o mesmo. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Era Henrique. Não atendi. A ligação caiu. Voltou. Caiu de novo. Mais tarde, uma mensagem. Pai, eu não quero nada. Só queria entender se é isso mesmo. Se é definitivo. Sim, era. Não por vingança, mas porque perdão não é retorno. E amor não é garantia. E porque eu aprendi que quem ri do teu crachá não pode assinar teu sobrenome no final do testamento. Na madrugada, sonhei com minha esposa. Ela não falava nada. Só me olhava com aquele sorriso que usava quando eu fazia o certo, mesmo com dor. Quando acordei, entendi. O silêncio dela era o mesmo que agora me sustentava. Eu não precisava justificar. Eu apenas havia reescrito o que sempre foi meu. Meu nome, meu legado, minha paz. A última vez que ouvi falar de Henrique e Vanessa foi através de uma vizinha. Ela me encontrou na feira e disse, sem saber da história toda: você viu? Parece que o rapaz que casou semana passada teve que devolver o apartamento. Fingi surpresa, como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Só balancei a cabeça devagar e disse: às vezes a vida muda de rumo. Ela sorriu, sem desconfiar de nada. Mas eu sabia. Sabia que a empresa havia sido desfeita. Sabia que os sócios, cautelosos, haviam se retirado silenciosamente.
que os investimentos evaporaram e que a promessa de uma vida de luxo desabou como uma parede pintada sobre papelão. E agora, os dois, Henrique e Vanessa, viviam de aluguel, no nome de terceiros, com as contas divididas entre favores e atrasos. Não me alegrava com isso. Não me orgulhava. Mas também não sentia culpa. Na verdade, o que eu sentia era algo mais raro: liberdade. Porque durante anos, eu fui prisioneiro de uma culpa que ninguém me deu. A culpa de não ser moderno o suficiente, rico o suficiente, apresentável o suficiente. Carreguei isso nos olhares tortos dos jantares em família, nos sorrisos protocolados de quem me agradecia enquanto calculava a melhor hora para me apagar. E aceitei tudo calado, achando que amar era servir, que ser pai era estar disponível mesmo quando a porta estava fechada, que respeito vinha depois da utilidade. Mas naquele casamento, quando colocaram um crachá no meu peito com a frase "o caso de caridade", algo dentro de mim morreu. E foi a melhor morte que poderia ter acontecido, porque junto com ela, morreu também a ideia de que eu precisava me curvar para ser aceito. Hoje, caridade tem outro significado para mim. Caridade não é doar tudo que você tem para quem ri de você enquanto estende a mão. Não é se diminuir para caber no espaço que os outros te oferecem. Não é aceitar a migalha de um convite só porque ele vem com laço. Caridade, eu aprendi, é ter o direito de dizer não. E ainda assim continuar inteiro. É reservar sua última força para quem olha nos seus olhos com verdade. É doar sua herança para quem não vai usá-la como palco. É ajudar sem se apagar. Foi isso que fiz. Hoje meu nome está vinculado a 3 instituições pequenas, mas reais. Uma casa de repouso onde idosos fazem rodas de conversa com voluntários. Uma escola comunitária onde crianças aprendem a ler usando os livros que doei. E um fundo educacional no meu nome, que financia cursos técnicos para filhos de gente que trabalha por dia e recebe por semana. Nunca tirei foto com nenhum deles. Nunca pedi aplausos. Mas às vezes recebo cartas, desenhadas, tremidas, com erros de ortografia e corações mal pintados. E todas dizem o mesmo: obrigado. Enquanto isso, Henrique segue em silêncio. Mandou uma última mensagem dias atrás. Se algum dia eu puder fazer diferente, eu quero que o senhor saiba que eu nunca quis te envergonhar. Dessa vez respondi: você não me envergonhou. Só me ensinou que caridade não é ceder, é escolher. E eu escolhi não carregar mais quem me trata como peso. Ele visualizou. E não respondeu mais. Não precisei de mais nada. A vida voltou a ser simples. Café feito no coador, pão na chapa, rádio ligado em volume baixo. Voltei a caminhar pelas mesmas ruas com passos mais leves. Já não carrego pastas, nem contratos, nem mágoa. Só a certeza de que quem te expulsa por não te entender não merece morar na casa que você ajudou a levantar. Às vezes, à noite, me sento na varanda e vejo o céu mudando de cor devagar. E penso em tudo o que poderia ter sido, se eles tivessem escolhido o caminho da gratidão. Mas não lamento, porque eu também escolhi. Escolhi não ser mais o pai que espera, o homem que engole, o velho que assina no rodapé e sai pela porta dos fundos. Hoje eu não sou o caso de caridade. Sou o homem que ensinou, do jeito mais duro, que a verdadeira caridade é salvar a si mesmo. E pela primeira vez em muitos anos, eu estou salvo.